Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Madaya Rasulullah, Madaya Sadat Shab Rasulullah. Madaya Mashaykhina Dastur, Ya Sheikh Abdullah Al-Faiz Dagestani. Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani Madaya. Tariqatuna Suq bil Khairu fil Jamia. Meus queridos irmãos, viver alegre, viver com alegria, também é servir a Deus. Se o irmão parar um pouquinho para analisar, quando você vê uma pessoa indignada, furiosa, raivosa, ou uma pessoa crítica que reclamando das coisas, ou com um humor ácido, debochando, mas principalmente uma pessoa insatisfeita, uma pessoa reclamando, uma pessoa criticando, uma pessoa com raiva, uma pessoa indignada, alguém gritando em algum lugar. A primeira sensação que você tem, a sensação do teu coração, é uma sensação boa? É uma sensação de que essa pessoa está em bênção, está abençoada por Deus? Ou é uma sensação ruim? É uma sensação de alguém que não está bem, que não está em sintonia, nem em harmonia com Allah subhanahu wa ta'ala, com o bem, com o amor, com a verdade, com o que... Abre parênteses, é óbvio, meus irmãos, que todos nós temos problemas, muitos problemas. Nós vivemos em Dúnia, no mundo de problemas, de desafios, de atrocidades, de crimes. Então, obviamente, não estou dizendo aqui que alguém precisa ser um alienado, alguém precisa que... Não é nada disso, mas preste atenção no simples, assim. Na sua rotina, quando alguém fecha outra pessoa no trânsito, quando alguém tira o lugar do outro na fila, quando alguém... Enfim, alguma coisa assim, e você vê que a reação daquela pessoa, ou você nem sabe o que aconteceu, mas você apenas vê a reação daquela pessoa. Qual é a sua sensação? Positiva ou negativa? Por outro lado, quando você vê uma pessoa feliz, alegre, bem-humorada, quando você vê que essa pessoa elogia, que essa pessoa sorri, que essa pessoa acena, que ela faz graça com as coisas, e mesmo que aconteça alguma coisa errada, daqui a pouco ela tropeça, cai no chão e ela levanta dando risada e faz piada de si mesma e continua... Então, quando você olha uma cena dessa, quando você olha uma pessoa assim, qual é a sua sensação? É que essa pessoa está envolvida pelo polo involutivo, está em sintonia a serviço de Shaitan, ou que essa pessoa está num momento mais luminoso, está em sintonia com o bem, com a verdade, com a luz. Não é óbvio isso para nós, meus irmãos? Não esqueçam que o nosso coração sabe a verdade. Allah subhanahu wa ta'ala, para sempre seja louvado. Senhor amado, Ele escreveu no nosso coração a verdade. Nós sabemos discernir. A nossa cabeça, influenciada pelo nosso ego, nos impede de aceitar. Nos conta um monte de mentiras, nos aliena, nos sintoniza com aquilo que não nos ajuda, aquilo que nos atrapalha. Mas o nosso coração sabe a verdade. Preste atenção, meu irmão. Então, meus irmãos, como eu dizia antes, nós todos passamos por muitas dificuldades. Se você olhar na história da ordem, e nós temos muitos exemplos das histórias, da vida, das biografias dos nossos sheikhs,
do nosso amado profeta, enfim, de tantos sufis mundo afora. Você acha, meu irmão, por um momento, que essas pessoas não tinham dificuldade, que essas pessoas não passaram privações, que essas pessoas não tiveram, eventualmente, até sua vida ameaçada, como foi o caso do nosso amado mestre Abu Bakr, do nosso amado profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que Deus esteja satisfeito com os dois e que estejam em perfeita alegria e bênçãos. Você acha, meu irmão, que eles não tinham dificuldade? E não precisa ser isso. Nós sabemos as histórias, muitas histórias. Então, você acha que isso significa que nós não podemos e não vamos conseguir ter um pouco de alegria e felicidade nesse mundo? É óbvio que nós podemos, meu irmão. O que eu quero dizer é que você precisa inclinar-se nesse sentido. Você precisa treinar, viver de uma forma mais alegre. Porque muitos de nós já perderam essa alegria que é natural e espontânea numa criança. Nós já perdemos essa alegria natural e espontânea ao longo da nossa criação, ao longo das nossas vivências, né? Enfim, cada um com a sua biografia, cada um com suas histórias, mas nós já nos afastamos muito disso. E nós podemos sim, voluntariamente, nos inclinarmos novamente a viver de uma forma mais alegre, a viver de uma forma mais satisfeita. Isso não significa que eu não tenha problemas e dificuldades. Isso não significa. Mas também não significa que eu preciso estar contando isso para todo mundo, que eu não posso encarar isso com um pouco mais de sossego, um pouco mais de complacência com o que acontece, com um pouco mais de paciência com o que acontece, para que eu possa, num momento de alegria que acontece no dia, poder me permitir sentir aquela alegria e ficar por um momento feliz no meio talvez de um dia desafiador, talvez de uma semana que dá vontade de fugir daqui, de gritar de tristeza, de desespero, de angústia, de ansiedade. Mas se eu inclino meu espírito na direção da alegria, eu também estou servindo a Deus, porque no meio do caos e da confusão eu vou conseguir sorrir e ficar feliz por um café quente e saboroso que alguém me trouxe, sem eu pedir, por um elogio de uma pessoa querida, por um sorriso de um cliente satisfeito, pela alegria de um colega, inshallah, pela alegria de um colega ou de um amigo com algo bom que aconteceu para ele, eu poder sorrir e também ficar feliz com aquilo. Meus irmãos, isso também é servir a Deus, meus irmãos. Isso é manter um estado, lutar para manter um estado mínimo de verdade, de amor e, sobretudo, de esperança e de fé dentro do meu coração, dentro do meu espírito, no meio do seja lá o que for que eu estiver passando. É muito difícil a gente conseguir manter esse estado de humor, esse estado de espírito, talvez dê para dizer de uma forma geral, assim, né? Espírito no sentido de ânimo, estado de ânimo, né? Mas a nossa história está repleta de grandes mestres, de grandes sheikhs, que nos trouxeram ensinamentos de alegria, de amor. Não importa a vida que tiveram, não importa a dificuldade que tiveram. Meu irmão amado, se num momento de luta, num momento de caos, você consegue ficar feliz com alguma pequena coisa que aconteceu. Quantas vezes acontece, a gente está tão preocupado num dia, ou está tão nervoso com algo, ou está tão triste com alguma coisa,
e alguém nos dá um pequeno presente, uma coisa que aparentemente não tem muito valor, ou simplesmente fala que bom que você está aqui, ou nos manda uma mensagem, nos chama dizendo eu estava com saudade de você. Quantas vezes a gente vê o valor disso, a gente sente o valor dessa atitude, mas rapidamente descarta, porque a nossa cabeça fala, de que vale isso se eu estou no meio dessa lama, desse barro, dessa tristeza? Não vale nada, não adianta, e assim eu continuo sintonizado com o polo involutivo, e se eu estou sintonizado com o que é ruim, com o polo involutivo, nesse momento eu não estou a serviço de Allah. Por outro lado, meus irmãos, se no meio do dia, seja como for, um dia abençoado, iluminado, inshallah, ou num dia de muita confusão, loucura, tristeza, sei lá, que tanta coisa acontece, mesmo assim eu consigo sentar na frente de um prato de comida que eu adoro comer na hora de fazer o meu almoço, ou eu consigo tirar o meu tempinho para fazer a minha prática, o meu salá, a minha oração a Deus. E naquele momento eu consigo ficar feliz, naquele momento eu consigo sentir alegria, naquele momento eu consigo sentir amor. Não importa o que eu estiver passando. Aquele momento é um facho de sol, de luz, no meio da tempestade, meu irmão. E isso é algo que nós podemos e devemos cultivar, porque ser alegre, ser feliz, espalhar alegria também é servir a Deus. É uma das formas mais sutis, mais delicadas e mais generosas de servir ao nosso amado Deus. Amém. Tawfiq al-Fatiha.